Manaim anunciando o Evangelho Eterno, 6 horas 26 minutos, 6h26 desta terça-feira, hoje dia 6 de fevereiro de 2024, já nos preparando para os seminários. É isso mesmo, seminários no plural. Final de semana, feriado prolongado, teremos 2 seminários, né? Seminário para jovens e principiantes a partir do Manaim de Domingos Martins, para todos os manaíns, né, no Brasil e no mundo. Então, isso é motivo de oração. Você possa estar orando pelos professores, pastores estarão ministrando as aulas, pelos voluntários que a partir de amanhã, quarta-feira, muitos já começam a ir para os manaíns, né, para a limpeza, preparar o Manaim para receber os seminaristas. Também os irmãos que estarão se deslocando, serão nas estradas. Então, temos motivos de sobra para orar, né? Pelos irmãos, livramento, só para poder guardar. É uma época difícil, muitos motoristas nas pistas aí e, convenhamos, né? Perigo. Muita gente fazendo uso de bebidas e na estrada, infelizmente. Então, temos que orar pelos nossos irmãos que vão estar nas estradas, mas indo em direção aos manaíns ou em direção às igrejas, e temos que orar, né? Não se esqueça disso, né? Coloque, esse é um motivo de oração imprescindível. Que eu possa guardar os nossos irmãos que estarão se deslocando aos manaíns, aos cultos normais que teremos durante todo esse feriado prolongado. Tá bom, queridos? Olha, hoje é aniversário do meu querido pastor Wallace Rosete, aqui em Coqueiral de Itaparica 1, pastor Wallace Rosete, ontem esteve conosco aqui, né? E quero mandar um grande abraço ao pastor Wallace e em nome da Igreja Cristã Maranata de Coqueiral de Itaparica. A irmã Silva já está mandando abraço aqui também, aos irmãos, às irmãs, grupos de louvor, né? Todos nós aqui abraçando nosso querido pastor Wallace, que não está hoje, mas mandou um representante, que é o Cleto Rosete, que além de irmão de sangue, parece demais, né, pastor Cleto? Hoje é aniversário do irmão do senhor. Amém. Um abração pro meu irmão aí. Que o Senhor abençoe muito o ministério, abençoe a saúde, a família. E que as mãos do Senhor permaneçam Amém. Sobre ele, usando com graça e com poder. Amém. Também é aniversário do pastor Otávio, lá de Belo Horizonte. Também parabéns, pastor Otávio. E Deus abençoe o senhor, seu ministério, a sua casa, viu? E aproveitando, vou pedir aos irmãos que estejam orando pela esposa do pastor Otávio, a irmã Nicolina. Ela passou por uma cirurgia, está se recuperando e o Senhor possa abençoar nessa recuperação, na saúde dela, né? Quem está mandando abraço pro pastor Otávio e orando pela irmã Nicolina é a irmã Eunice, aqui de Vitória. Quem está aniversariando também é o Victor, que mora em Belo Horizonte, e a Ana Maria, que mora em Barão de Cocais. E quem está mandando um abraço pro Victor e pra Ana Maria é a irmã deles, a Susan Gaete. Eles são chilenos, né? Mas moram aqui no Brasil. A Susan mora aqui em Matozinhos, em Minas Gerais. Um grande abraço, então, ao Victor e à Ana Maria, que estão aniversariando hoje. Que Deus abençoe vocês. Também quem está aniversariando é o Ronaldo Levi, lá de Pindaíbas, de Pinhuí, Minas Gerais. Que o Senhor abençoe também o nosso irmão Ronaldo Levi, nesse dia tão especial para ele. Tem uns pedidos de oração. Orar pela irmã Cláudia Alves. Ela está internada há 4 dias. Ela é lá de Jupi, Pernambuco, nossa irmã Cláudia Alves. 4 dias de internado e os médicos ainda não descobriram o que ela tem. Também orar pela irmã Cristiane Salvador. Está enferma, também lá de Jupi, Pernambuco. Pegou uma virose e está demorando para se recuperar. Então vamos orar pela irmã Cristiane Salvador. E também orar pelo lar do irmão Douglas, aqui de Boa Vista, em Vila Velha, né? Orar pelo lar dele, que o Senhor possa firmar o lar da casa a casa do nosso irmão na presença do Senhor, né? Como sempre foi até aqui, que o Senhor possa trazer paz, trazer alegria no Espírito Santo, a unção do Espírito Santo possa ser derramada sobre o lar ali do nosso irmão Douglas, tá bom? Vamos orar por esse lar, por ele, pela esposa dele, por todo o lar dele. Meus irmãos, são 6h30. Nós vamos abrindo aqui oficialmente o nosso pós-madrugada de hoje, e o texto trazido pelo pastor José Querubino no Velho Testamento, 1 Samuel, capítulo 23, verso 14, diz assim, 1 Samuel 23, verso 14. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zif. E Saul
o buscava todos os dias. Porém, eu gosto dessa palavra, porém, Deus não o entregou na sua mão. Davi estava sendo perseguido, vamos só trazer um contexto aqui para os irmãos. Davi estava sendo perseguido por Saul e ele estava na cidade de Keila. Keila é uma cidade. E aí, era uma cidade, né? E aí, Davi estava lá e perguntou ao Senhor: Senhor, é para eu ficar por aqui mesmo? E Deus disse: não. Você não vai ficar aí. Se você ficar, você morre. Você vai para o deserto. Meu Deus, o deserto. Sim, o deserto. O deserto seria o lugar de refúgio para Davi. E o pastor Querubino aqui na sua mensagem, na explanação da mensagem, até ele deu aqui uma ênfase que fala assim: Davi permaneceu no deserto nos lugares fortes. Ele citou aqui a madrugada como um desses lugares fortes que nós temos para nos para habitar, para nos escondermos, para que Saul, que aqui é tipo do adversário, não nos encontre. E muitas vezes o deserto é o melhor lugar, né? E se não fosse o deserto na vida de Davi, ele morreria. Muitas vezes Deus utiliza, e não são poucas vezes, o deserto para que possamos buscá-lo mais, para que possamos... tem um versículo assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Muitas vezes nós encontramos descanso no deserto, porque é no deserto que a gente ora mais. A oração é um lugar forte, pode estar. O jejum, a madrugada, o culto, a EBD, o seminário e por aí vai. Não é isso, pastor José Querubino? A paz do Senhor. A paz do Senhor, Kleber. A paz do Senhor, aos companheiros aqui da bancada, aos irmãos e as irmãs que nos acompanham. Esse aspecto que você falou de Nínive... Keila, desculpa. Keila. É interessante que o que é buscar o Senhor. Porque Davi livrou o povo de Keila, que foi invadida a cidade, foram aprisionados. Davi foi lá, retornou com o povo para a cidade. Certamente, a palavra fala, havia muita alegria no povo. Claro. Não é? Claro. Saul foi atrás dele. Mas Saul adivinhou? Alguém falou com Não, ele? alguém falou com Saul que ele estava lá. Olha o problema. Interessante que ele não confiou. Não, o povo está alegre, né? O povo não vai me entregar para Saul. Mas sempre tem uma, né? Mas, você gosta do porém, né? Não é, porém... Mas você esqueceu, mas ele confiava no Deus. Ele foi no lugar forte da oração. Eu simplifiquei até a falar, mas ele foi no lugar forte. Senhor, eles vão me entregar? Saia daí. Então, como é bom nos momentos difíceis. Você quer falar alguma coisa? Não, eu só dizer o seguinte: Davi desenvolveu o hábito de consultar o Senhor. Ele ensinou o povo de Israel a consultar o Senhor. Exatamente. É aí que está toda a diferença. Ele ensinou Israel a consultar o Senhor. Mas, voltando aqui ao nosso assunto, então nós temos que ter isso em nós. Né? Nós temos que depender sempre do Senhor. E Ele nos deu os lugares fortes. Ele nos deu. Perfeito. Porque, vejam bem, amados, de vez em quando eu comento isso na igreja, para nós entendermos aquilo que nós vivemos, onde nós estamos. Porque pela desobediência, nós estamos vivendo neste mundo. Não é verdade? Pela desobediência. Uma palavra que o Senhor deu para Adão, qual foi? Maldita é a terra por causa de ti. Com dor, comerás dela todos os dias. Olha o que Deus disse. Então, nós olhamos para onde nós estamos. Um lugar que Deus chamou de maldito. Mas agora vem, né, a graça de Deus sobre as nossas vidas, sobre a vida do homem. Porque Deus disse essas palavras, mas
a palavra também diz assim: Deus amou o mundo, ou seja, Deus amou aonde nós estamos, que enviou o seu Filho. Que enviou o seu Filho. Então nós vamos vendo a graça de Deus como é grandiosa. A misericórdia de Deus como é grande. Porque enviou o seu Filho para que nós tivéssemos a oportunidade de viver eternamente com Ele. E quando nós abraçamos este projeto, quando nós temos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós temos uma certeza: no lugar que nós estamos, nós temos os lugares fortes que Ele, Jesus, deixou para nós, os meios de graça. E nós caminhamos, nós prosseguimos a cada dia. É lembrando, né, daquilo que a palavra expressa também: sede sóbrios e vigiai. Por quê? A palavra assim: porque o diabo, vosso adversário, está ao derredor, bramando como leão e buscando a quem tragar. Então, nós vivemos as aflições deste mundo. Já no início, Deus deixou isso bem claro. Jesus veio e disse: no mundo tereis aflições. Como se diz assim, confirmando aquilo que foi dito pelo Pai. E nós estamos vivendo este mundo, mas nós temos aquele que nos remiu, nós temos aquele que nos abraçou e nos deu lugares fortes. Glória a Jesus. Não é verdade? Então nós vamos ver o seguinte: onde nós estamos, que a palavra fala, Ele está ao derredor bramando. Ou seja, gritando, enfurecido. Por que enfurecido e gritando? Porque nós passamos a conhecer o caminho de retorno. Nós passamos a viver os benefícios de uma salvação que nós vivemos. E ele vai, assim como E Saul, Ele quer impedir, isso. né, que nós alcancemos aquilo que está proposto para os que creem. E é todo dia a perseguição. Porque a perseguição de Saul foi por causa de quê, Davi? Não deixar Não ele deixar assumir. subir o reino. Exatamente. É o que nós vivemos hoje. O adversário não quer deixar que nós assumimos o reino que está preparado para nós, que cremos. Bramindo e fala assim, e querendo tragar. Tragar, ou seja, fazer desaparecer. Mas se nós estivermos nos lugares fortes... E que os Deus lugares, preparou, não. Tudo isso, quando nós vivemos o que vivemos neste mundo, nós temos os lugares fortes. Porque nisso nós temos vitória. Porque Jesus já disse, né? Se vós estiveres em mim e a minha palavra estiver em vós, tudo que você desejar será feito. Portanto, nós temos esse Jesus em nós. Nós temos. A palavra dele a cada dia tem nos despertado, alimentado. Como eu disse aqui, o culto, né, é um lugar forte. Porque em quantos momentos, Kleber, nós aqui, no culto, o Senhor nos desperta para alguma coisa? Em quantos momentos no culto o Senhor nos mostra algo que nós precisamos realizar? Na nossa caminhada. Sim, nos liberta, nos traz alegria. Nos desperta para tudo, claro. para tudo. É. Portanto, nós temos que entender o que nós vivemos e os recursos que nós temos. Porque nessa última hora, né, ele está bramando, né? Desculpa, amado. Bramando Isso. com Como mais leão. força, mais força. Porque ele sabe, Que o tempo dele está chegando ao fim. não é verdade? E nós também, a nossa caminhada nesse lugar que estamos, Está chegando ao fim. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu chamar aqui o pastor Cleto Roseste também conosco aqui. Pastor Cleto, o texto diz que Davi foi para o deserto de Zif. Aí eu olhei aqui na minha Bíblia, automaticamente, a palavra Zif no hebraico quer dizer lugar de refinar, moldar, tratar o caráter para algo maior. Olha que coisa bela. Pois não, pastor? Maravilhoso. Quero bem. Zif ficava nas regiões mais altas Sim. de Israel. Sim, Nos montes mais Sud-Hebron, mais alto, é verdade. Acima do nível do mar, lá em cima. É um lugar alto. Lugar alto. Que ele foi. Isso, foi pra lá. E ele foi se esconder, ou seja, porque a palavra lugares fortes no hebraico, aqui na minha Bíblia, é abrigo para emboscadas. Olha só que coisa. É aí que nós estamos seguros, debaixo das asas do Senhor, desses lugares fortes, um abrigo seguro para emboscadas, né?
Por isso que Saul não encontrou, por isso que o adversário, ele não encontra o servo que está debaixo do sangue de Jesus, que está em oração, enfim. E o deserto de Zif, que fica ali no sul de Hebron, bem lembrado pelo pastor Querubino, a palavra Zif é refinar, moldar, tratar o caráter para algo maior. E é exatamente isso que Deus está fazendo com a igreja nesse tempo da igreja. Nós estamos nesse deserto que é esse mundo, mas nós estamos nos lugares fortes, que são os abrigos contra emboscadas do adversário. Mas estamos aqui no deserto para nada, para sofrer. Não, não é isso. Deus está nos aprimorando, nos moldando para algo maior. E que algo maior é isso, pastor Cleto Apaziano? A paz do Senhor. A palavra fala a respeito de Davi como servo segundo o coração de Deus. Perfeito. Até talvez os ouvintes possam até perguntar, mas servo segundo o coração de Deus, e talvez uma permissão do Senhor que ele passasse por essa situação? Na realidade, toda situação que passa um servo de Deus é porque Deus quer fazer algo maior, refinar as nossas vidas. Ou seja, tem certas coisas que vão ser ampliadas no momento da fornalha, no momento da dificuldade, né? No momento quando passamos pelo vale da sombra da morte e temos certeza que o Senhor está conosco. Amém. Tudo isso traz segurança para o servo de Deus. Mas nós vemos Davi dentro da direção do Senhor em todos os momentos, desde quando ali em Keila, ele pergunta ao Senhor se deveria estar lá, depois ele pergunta ao Senhor se deveria ficar lá. Ou seja, um homem que é direcionado, estava sensível à voz do Senhor. Assim como a igreja desse último momento, que o Senhor tem nos exortado justamente para que nós venhamos ampliar essa sensibilidade nesse momento tão difícil, no tempo do breve, onde o princípio das dores, e nós sabemos que as coisas vão se avolumando, e é necessário que os servos de Deus estejam preparados nesse momento para tudo que há de vir. E nesse momento é o que mais o Senhor tem dito à igreja: ouça o que o Espírito diz à igreja. E ali na região de Engedi, né, eu estava dando olhada a respeito disso, né? Ele estava em um lugar, né, seguro, né, que é citado lá em Cantares, Cantares, se não me engano, 1,14, como um cacho de Chipre na vinha de Engedi, para mim é o meu amado. Porque Engedi era uma região de muitas cavernas, e ali também era como se fosse um oásis. Sim. E ali ele entrava naquelas cavernas e tinha a segurança, mas a segurança dele era o Senhor. Ele sabia que o Senhor haveria de prover todas as coisas. Então, como ele falou assim, a madrugada é um lugar seguro, aí o Senhor fala assim: eu amo aos que me amam. E aos que de madrugada me buscam, me acharão. Então, mostrando que o nosso porto seguro está em uma rocha, está na presença do Senhor, buscando o Senhor pela madrugada. Davi, num certo momento da vida dele, ele falou assim: Senhor, leve-me para a rocha que é mais alta do que eu. Ou seja, ele estando na rocha, ele conseguia visualizar todas as coisas. A visão era ampliada, era o refino. A nossa visão é ampliada à medida da nossa dependência com o Espírito Santo, quando nós entregamos a nossa vida no altar de Deus, quando nós deixamos o Espírito nos conduzir, o Senhor está aprimorando. Ah, mas está em grande luta, está em grande dificuldade, mas é aprimoramento de Deus para nossas vidas, para que nós venhamos ver melhor, venhamos vencer todas as batalhas e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Perfeito. E só colocando ainda em cima do que o pastor Cleto acabou de dizer, o texto aqui, porque a Bíblia normal, vamos colocar assim, traduzida pelo João Ferreira de Almeida, ele usa a palavra bosque, mas no original não está bosque. Que o bosque era, quando o Senhor fala para Israel sobre bosque, eram lugares onde ficavam aqueles cultos pagãos. Na verdade aqui, como o pastor Cleto colocou, eram e o pastor Querubino também, eram lugares mais altos, como lá em Engedi, lugares com cavernas, com algumas árvores, né? Eram lugares altos com caverna e algumas árvores, não era um bosque. O bosque era onde ficavam os cultos pagãos ali. Mas enfim, voltando aqui para o texto.
são lugares fortes que Deus, hoje, em 2024, também tem proporcionado à igreja. Aqueles que o servem, aqueles que o buscam, aqueles que o consultam, aqueles que procuram a direção do Espírito Santo. São lugares fortes, né? Que são exatamente o que o pastor Cleto acabou de citar aqui também. Deixa eu chamar aqui o pastor Alexandro França, também conosco aqui nessa manhã. E o texto diz, pastor Alex, que Jonatas foi até Davi. Ele, sabendo do que estava acontecendo, Jonatas foi lá nesse lugar forte, nesse lugar onde Davi estava, né? E as palavras, eu gostei dessas duas palavras que Jonatas fala com Davi. A primeira foi: não temas. Não temas. E a segunda palavra, ele fala assim: conta comigo. Eu tô com você. Aí, Jonatas aí é tipo do Espírito Santo, que vem ao encontro do homem nessa hora, na dificuldade, na luta. Tá vivendo ali a aflição, a pressão, a perseguição. Mas ele fala: não temas. Não é isso que o Senhor fala? Meu servo, não temas por eu te escolher. E conta comigo, estou aqui com você. Nessa hora não tem faltado. Eu lembrei aqui, pastor Alex, o apóstolo Paulo, ali na carta de Timóteo, capítulo 4, quando ele fala assim: olha, Demas me abandonou, mas Lucas está comigo. Ou seja, sempre vai ter um Lucas, sempre vai ter a presença do Espírito Santo. O Lucas ali tipifica o Espírito Santo. Sempre a presença do Espírito Santo vai estar conosco até o dia do arrebatamento. Paz do Senhor, pastor Alex. Paz do Senhor, amados irmãos. Interessante que Davi, ele tinha um bom relacionamento com Jonatas. Exatamente. Né? Eles eram amigos, independente daquilo que o pai Saul fazia. O Jonatas, ele tinha temor a Deus. Uhum. Ele sabia que o que estava acontecendo na vida de Davi era algo segundo a vontade de Deus. Até porque Davi, ele foi separado pelo Senhor, por uma ordenança de Deus, para poder governar, estar à frente do povo. E costumo dizer que quando é até uma questão de inteligência, né? Nós temos que nos aliar àqueles que são mais fortes do que nós. Ontem nós tivemos uma reunião de obreiros, pastores, né, na nossa região de Cariacica, que foi citado sobre a longa guerra entre a casa de Saul e Davi. E a casa de Davi, né? Saul ia enfraquecendo, Davi ia se fortalecendo. Então, ainda que Jonatas era filho de Saul, ele sabia que aquela guerra eles estavam perdendo. Por quê? Porque o pai estava na razão, estava agindo segundo seus conceitos, seu conhecimento, aquilo que ele julgava ser o melhor para ele, para o reino, enquanto a preocupação que Davi tinha era de fazer a vontade de Deus, era de atender aquilo que o Senhor estava determinando para ele. E para que Jonatas soubesse onde Davi estava, por certo Davi o havia dito, porque se era um esconderijo, você só conhece o escondido se for revelado. Nessa hora, Deus, ele tem revelado, Deus tem mostrado onde é o nosso descanso, onde é o nosso local seguro. E fazendo assim uma breve menção, Cleves, eu lembro que quando o povo saiu do Egito, eles ficaram 40 anos no deserto. Então, deserto para servo é moradia. Elias foi cuidado ali, né, no deserto. Então, ali no deserto, qual era a vitória? Era a presença de Deus. Você pode estar no deserto, mas Deus está presente. Moisés, a sarça. Não vai faltar o alimento, não vai faltar o fogo, não vai faltar a nuvem, né, o calor, o refrigério. Deus, ele cuida daqueles a quem ele ama. Aleluia. Quando nós nos colocamos à disposição de realizar a obra, o cuidado do Senhor vai ser sobre nós. Glória a Deus. O adversário, ele vai ficar perdido. Por quê? Porque nós estamos escondidos debaixo das mãos de Deus. Faraó tentou seguir Israel, não conseguiu alcançar. Sabia, cadê aquele povo? Estão lá na frente, mas não chegava perto. Por quê? Porque havia a intervenção de Deus, havia o poder de Deus ali. Colocava entre o povo. Exatamente. Então vejam que aquela experiência que Davi teve fez com que
no decorrer, logo após que ele assume, né, logo depois que Saul ele perde a vida, Davi ele pôde valorizar ainda mais, porque ele sabia que aquele reino, que aquele povo, que toda aquela autoridade que agora ele havia adquirido não era em função porque ele era uma boa pessoa, mas é porque Deus o havia escolhido, capacitado e com um propósito, para que ele pudesse colocar em ordem aquilo que era a vontade de Deus. Ainda que, como homem, houve suas falhas, mas no geral ele preparou todas as coisas, preparou materiais para a construção do templo, colocou a igreja, vamos dizer assim, o povo, num caminho de se reconciliar com a palavra, com aquilo que era profético. Então, se você tiver hoje, você que está nos ouvindo, se você permitir, estou no deserto, estou passando por lutas, mas olha só, permita que o Espírito Santo, permita que Deus ele possa guiar a sua vida. Se esconda na presença do Senhor. Não esteja preocupado com os seus afazeres, com a sua cultura, com os seus recursos. Não. A nossa vitória está nas mãos do Senhor. Davi, ele saiu para aquele lugar porque, por certo, ele sabia que ali ia ser difícil. Porque uma coisa que a gente percebe é o seguinte: até quem tenta fazer o mal, tenta fazer se for fácil. Se tiver que passar por alguma prova, alguma dificuldade, ele não vai não. Então nós mesmos nos abstemos das facilidades deste mundo para servir a Deus. Tem gente que fala assim, mas ser crente, né, ir para a igreja todos os dias, como é que é isso? É o nosso deserto, mas nós não estamos sozinhos não, nós estamos sendo alimentados, porque nós estamos aguardando o grande reino do Senhor. Davi sabia que ele havia sido ungido, preparado para reinar. Nós sabemos também que nós somos comprados, remidos pelo sangue de Jesus, porque há uma herança, há uma terra eterna que o Senhor deseja levar a cada um de nós. Aleluia. E somos embaixadores desse reino. Isso. Reino de Deus. Deixa eu chamar aqui também o pastor Abel. Daqui a pouco eu vou chamar o pastor Jonas também. O pastor Abel Monteiro está conosco aqui nessa manhã. Pastor Abel, o interessante é que Jonatas, ele vai até Davi e ele fala, olha, não temas, olha, eu estou contigo, eu estou com você aqui. Mas ele faz uma coisa que é muito importante e que o Espírito Santo faz também conosco nesses dias. Jonatas, ele passa a lembrar Davi das promessas de Deus ao seu favor, para que Davi ficasse fortalecido. Porque muitas vezes, quando a gente está no deserto, a aflição, o calor, né, a dificuldade, mas nós temos que lembrar daquilo que Deus falou conosco, daquilo que Deus nos prometeu através do Espírito Santo, através de um dom espiritual. E Jonas fez exatamente isso. Ele foi lá para lembrar Davi, para falar, olha, eu estou com você, estamos juntos, eu estou aqui para te ajudar, né? Não temas, você vai reinar. O Senhor não falou isso? Então vai acontecer. O Espírito Santo também nessa hora nos faz lembrar de todas as promessas da palavra do Senhor que nos fortalece e faz com que a gente possa passar esse deserto e chegarmos ao reino de Deus. Paz do Senhor, pastor Abel. Pai do Senhor Kleber, Pai do Senhor, todos os nossos amados irmãos, realmente nos lembrar de tudo aquilo que Deus um dia nos falou é essencial para a nossa jornada espiritual diária na presença de Deus. Por que eu digo isso? Todos nós nos lembramos do dia em que o Senhor nos chamou. E aquele dia, e a gente costuma muito falar do primeiro amor, né? Daquilo que Deus um dia nos deu e que marcou a nossa vida. Isso é algo que nós não nos esquecemos. E o Espírito Santo tem nos dado a conhecer sempre os mistérios do Senhor. E são esses mistérios que o Senhor tem nos dado a conhecer e a viver e que tem fortalecido a nossa vida na presença do nosso Deus. Essa passagem bíblica, ela nos lembra muito a nossa história espiritual, a nossa vida na prática mesmo. Aquilo que nós temos vivido todos os dias na presença do Senhor.
Porque o Senhor nos chamou e Ele não nos deixou enganados a respeito daquilo que seria a realização desta obra. Porque Ele nos falou que nós seríamos provados, que nós teríamos as aflições, que nós sofreríamos, mas também nos deixou a garantia de que se buscarmos a Ele, se entregarmos o nosso coração a Ele, se desejarmos o Senhor, ter Ele na nossa vida todos os dias, certamente, como a palavra de Deus nos garante, nós somos mais do que vencedores. Amém. Por aquele que nos amou. Então, quando nós vemos aqui esse modelo aplicado nesse momento, profeticamente, nós vivemos a mesma coisa. Porque a gente vê aqui todas as armas espirituais usadas por Davi, nós usamos. Nós consultamos ao Senhor, nós oramos ao nosso Deus. O Senhor tem nos dado a vitória diária. O Senhor tem nos feito alcançar as bênçãos que Ele nos prometeu, mediante a esta consulta que Davi fez, e ele foi na obediência realizar a obra. E o servo de Deus, ele vive na obediência, ele precisa viver na obediência. Quando você vive na obediência, você alcança a vontade do Senhor e não a sua. Pode ser que no momento em que Davi consultou e perguntou, o Senhor falasse com ele: não vai enfrentar os filisteus, não. E ele teria que obedecer. E realmente ele foi em busca daquilo que era a resposta de Deus. Então, meu querido irmão, você, irmã, você que participa nesta madrugada, você que porventura tem sofrido, tem passado por alguma situação, saiba de uma coisa: você tem acesso ao Senhor para consultar a Ele, para perguntar a Ele a respeito daquilo que você vai fazer. Não faça sem que o Senhor te dê o aval. Tenha o consentimento de Deus na sua vida para você realizar a obra de Deus. E algo muito interessante aqui, Kleber, que eu vi na palavra, em que, dado momento, depois que Davi consultou e que desceu os filisteus e que o Senhor deu a vitória a Davi, e depois dessa primeira vitória foi quando então alguém vai lá e conta para Saul: aconteceu algo ali, hein? Davi derrotou os filisteus e o negócio não tá bonito pro seu lado não, Saul. Foi quando Saul, então, ele tenta emboscar Davi, ele tenta fazer algo contra Davi, e é nessa guerra de Saul contra Davi que o Senhor continua livrando, continua abençoando a vida de Davi. E em um determinado momento, que foi o que eu achei muito interessante, é que Davi pergunta mais uma vez ao Senhor, né? A respeito daquilo tudo que estava acontecendo. Eu ouvi dizer que Saul está vindo contra mim. É isso mesmo que o teu servo tem ouvido? Saul descerá? E o Senhor responde para ele: descerá. Então o Senhor está dizendo que Saul ia descer. E no versículo que foi lido e pregado nesta manhã na madrugada, a palavra diz que Davi subiu. Então, assim, neste plano profético, o Senhor, além de estar livrando a sua igreja deste mundo, dos males deste mundo, o Senhor tem nos feito entender que o plano desta igreja é um plano de subida. O Senhor tem colocado a sua igreja num lugar alto. E nós estamos num lugar alto porque foi o Senhor que determinou que nós estivéssemos neste lugar alto. Então, quando a gente vê aqui, neste cenário, que o Senhor, ele livra Davi, e não só Davi, por isso que eu estou falando que o modelo é muito semelhante àquilo que nós vivemos aqui, na obra de Deus, porque o Senhor livra Davi, mas o Senhor livra Davi para livrar a cidade e todos os habitantes que estavam nela ali, que era uma cidade fortificada, né? Por isso que Saul queria e desejava se fortalecer ali em Keila, que significa fortaleza, né? Mas Davi, ele não foi somente ele livre, foi também aqueles que estavam com ele. Ou seja,
o benefício é para o corpo. Quando nós colocamos a nossa vida diante do altar do Senhor e buscamos a Ele uma bênção, o Senhor tem dado este benefício sim a você, te livrando muitas vezes de muitas coisas, te abençoando, mas este benefício, quem colhe este benefício também é todo o corpo, é toda a igreja. Então, quando o Senhor colocou Davi neste lugar alto, ele já tinha se distanciado de Saul. Inclusive no verso 13, diz que cessou de sair contra ele. Ou seja, nesse momento, Saul cessou de sair contra Davi. Por que que isso aconteceu? Porque Saul, quando ele desceu, aí é que está o mistério na vida do servo. Quando Saul desceu, Davi pega os seus 600 homens, diz a palavra, e sobe. E sobe, verdade. Então este é o modelo, né, do projeto que o Senhor tem dado ao seu povo nesta última hora. O lugar alto, o lugar de refúgio, muitas vezes Davi e tantos outros que escreveram ali e salmodiaram ao Senhor, os salmos muitas vezes faz menção a isso, né? Um alto retiro, um alto refúgio, o Senhor é o meu rochedo. Perfeitamente. Antes do pastor complementar, deixa eu me despedir aqui do pastor José Querubino, que tem compromisso agora pela manhã. Pastor, obrigado por ter vindo aqui nessa manhã. Que Deus abençoe. Uma alegria revê-lo depois de 30 dias de férias. Amém, né, Cláudio? As férias, como nós dissemos aqui, né? A minha é um pouco mais longa do que a sua. É verdade. Mas férias contínuas. A sua é especial, né, pastor Kleber? Eu fiquei aqui mais de meses aqui esperando o Kleber. Mas amém. Mas estamos aqui todos juntos, né? Debaixo da mão poderosa do nosso Deus, que nos abençoa a cada momento. Nos deu e vai nos dar, nos deu aquilo que ele queria nos falar nessa manhã. Que a gente ora, né? Porque a nossa vida é de oração, né? Aí o Senhor revela, então certamente você ouviu nesta manhã aquilo que o Senhor queria que você ouvisse, né? E um abraço aqui para as igrejas ali de Montanha, os companheiros que estão fazendo um belo trabalho, os irmãos, as irmãs também ali, que sempre oram por nós. Amém. A Igreja Jardim Camburi 4, que possamos ter e certamente teremos mais um dia de vitória. Em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos que nos ouvem. Obrigado, pastor José Querubino. Amém. Muito bem, são 7h03. Deixa eu chamar aqui também o pastor Jonas. Pastor Jonas conosco aqui. Pastor Jonas, estamos falando aqui muito de Davi, né? Que era perseguido por Saul. E até já colocamos aqui como Saul, né? Tipificando aqui o adversário, que assim como Saul perseguia Davi todos os dias o servo também é perseguido, é provado, é criado emboscadas. Mas quando nós estamos no deserto de Zif, ou seja, esse lugar que nos acolhe, onde nós podemos nos esconder dessas emboscadas, né? E muitas vezes a pessoa está no deserto e não entende, mas é porque Deus quer que aquela pessoa esteja ali nos lugares fortes no deserto, que é para ser moldado, é para ser refinado, é para ser preparado para algo maior. E são nas provações que nós somos levados pelo Espírito Santo a sermos moldados e estarmos nesses lugares fortes que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu até abri minha Bíblia aqui, pastor, em Deuteronômio, só para a gente lembrar, Deuteronômio capítulo 28, versos 2 e 3 diz assim: e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Serás bendito na cidade e serás bendito no campo. Então, é uma promessa do Senhor. Se nós servirmos ao Senhor com fidelidade, buscarmos ao Senhor orientação, as bênçãos é que vão nos alcançar. Nós não precisamos ficar correndo atrás de bênçãos, é a bênção que vai nos alcançar. E seremos abençoados se estivermos na cidade, se estivermos no campo, onde nós estivermos, inclusive no deserto. Paz do Senhor, pastor Jonas Pelissari. A paz do Senhor Kleber, a paz dos seus companheiros e a todos que estão conosco. É muito interessante que quando você colocou a respeito do lugar que o Senhor escolheu para dar a bênção a Davi, né? Humanamente falando, né? Humanamente falando, Senhor, não me leva para o deserto, não. É verdade. Mas o Senhor, Ele quer mostrar para nós, assim como
a experiência maravilhosa que Paulo teve, né? Nós vamos ver, Paulo estava numa boa, né? Aí, de repente, um espinho O espinho na cara. perturbando ele, né? Que espinho, né? O senhor podia falar assim, não, você está bem, então vamos tirar esse espinho também. O senhor falou assim, ó, a minha graça te basta. Então, ele teve uma grande experiência ali, porque a graça do Senhor levou ele a lugares muito mais altos. E é aquilo que os companheiros colocaram aqui. O deserto é o lugar que Deus tem para aperfeiçoar a nossa vida. Então, quando Paulo aprendeu isso, ele falou assim, quando estou fraco, aí estou forte. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, né? Então, ele teve o aprendizado. E é o que o Senhor está nos dando hoje. Hoje, nós estamos no mesmo cenáculo do texto trazido hoje. Por quê? O lugar é o mesmo, é o deserto. O inimigo é o mesmo, é o opositor. E o lugar forte é o mesmo, Glória é o a nosso Deus. Aleluia. Não mudou. Ele Está não aqui mudou. conosco, está cuidando de cada um. Ele está só esperando a nossa posição. De quê? De obedecer a Ele. De ouvir o chamado dEle. Ele está preparando um povo. Que esse povo vai sair do deserto. Logicamente, vai chegar um momento que nós vamos sair do deserto. O Senhor tem preparado para nós e está bem pertinho. A promessa é que nós estejamos atentos para esse momento, né? Porque o vinde benditos de meu Pai está logo ali. Tá bem próximo, né? Não é hora do deserto o Senhor não levou para o deserto destruir nós, não. Não é para matar. Ele levou É para pra o salvar. deserto É pra dar justamente vida. para dar uma vida que aqui não adianta. Exato. O que é 70, 90? Passar. 100? Se Davi ficasse em Keila, ele morreria. Certamente. Se nós ficarmos no deserto também, nós vamos Vão morrer. Mas Que o deserto não é lugar, desculpa falar, mas o deserto não é lugar de morar, é de passar. é isso aí. É uma passagem. E para nós nosso diploma ele está vindo aí, Aleluia. no vencer, né? Aquele, né, que perseverar até o fim, Será salvo. é isso que nós estamos esperando. E é maravilhoso, Aleluia. maravilhoso, porque ele está cuidando de cada um. Às vezes, na hora que você vai para o deserto, você acha que está sozinho, você acha que os amigos, a família, a igreja não lembra de mim. Lembra sim. Tem muito joelho dobrado, muita gente orando. E o Senhor, Ele está cuidando. Isso me fez lembrar aqui quando o Senhor Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. E a Bíblia diz assim, e ele estava ali e os anjos o consolavam. Glória a Deus. Quando nós estamos no deserto, o Senhor também envia anjos para nos consolar, para nos confortar, para levar o alimento para nós. Não é verdade? Não estamos sozinhos, né? O Senhor falou assim, não vos deixarei órfãos. Glória a Deus. Conforme o companheiro colocou na mensagem aí, né? O pastor Abel comentou, né? Ele está aqui para fortalecer o corpo. Exatamente. Não é o Kleber ali, não é o Não, Jonas, não. não é o Abel. Não, é o corpo, é a igreja. Então, nós já somos mais do que vitoriosos. Então, tem que ir lá para o deserto? Vamos sim. Porque nós já vamos com o passaporte pronto para voltar. A vitória é certa. Glória a Deus. O nosso irmão Jonas Nunes, que mora em Afonso Cláudio, aqui no sul do Espírito Santo, que eu mando um grande abraço. Esse Kleber, Davi era estrategista na arte da guerra. Ele era vigilante, era prudente diante das ameaças de Saul. Ele não confiou nos moradores de Keila, mas consultou o Senhor. É verdade, é verdade. Então, esse era um dos segredos de Davi. Ele não confiava nas pessoas. Não vou confiar porque é gente boa, não, pessoa boa. O pastor até colocou isso, né? Keila teve um livramento, as pessoas estavam felizes, mas tinha alguém ali que foi lá falar com Saul. Olha, sempre tem. Por isso que Davi consultava o Senhor nas atitudes quando ele ia tomar. Senhor, posso ir? Senhor, posso ir de novo? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça?
porque Deus, ele sabe todas as coisas. Então, ele vai te orientar no caminho seguro. Por isso que o nosso irmão Jonas colocou aqui. Davi não subestimava o inimigo. É verdade, né? Ele, apesar dele ser hábil, homem de guerra, né, estrategista, mas ele não subestimava o inimigo. E nós vemos muitos crentes aí subestimando. E eu costumo até, às vezes eu falo brincando, mas é verdade. O adversário não brinca de ser adversário, ele leva a sério. Mas tem muito crente que brinca de ser crente. Esse é o problema, pastor Cleto. Esse é um grande problema. Bom, nós vamos louvar o Senhor daqui a pouquinho, são 7h11. Depois do louvor, nós voltaremos aqui com mais pós-madrugada com os pastores Alex. Muito bem, estamos de volta, 7h14, foi rapidinho, viu? Bom, deixa eu chamar aqui o pastor Cleto. Eu até falei com ele antes do louvor, né? Eu citei aqui que o Davi não subestimava Saul, o adversário. E até o irmão colocou aqui, o Igor Matoso, que mora em Curitiba, lá no sítio Cercado, no Paraná. Ele disse assim: Kleber, o servo obediente ao Senhor em meio ao deserto e perseguições, ele tem o Jeová Jirê. Jeová Jirê é Deus provedor, né? É o Deus que provê tudo que o seu povo precisa, que o seu servo precisa. E é verdade. Porque se você for um servo obediente, né? Não é aquele servo fake news, não, né? Vou usar uma expressão aqui do dia, né, da atualidade. É o fake news. Parece, mas não é. Né? Antigamente, aí os mais jurássicos como eu vão entender, não é aquele servo que chamam de servo que é Denorex, né? Parece, mas não é. Tinha um comercial assim. Parece shampoo, mas não é shampoo. Parece. Não, o servo é o servo fiel. Davi era o servo fiel ao Senhor. Ele tinha as características do servo do Senhor. Ele orava, ele jejuava, ele consultava o Senhor, ele buscava a Deus. Ele é um homem segundo o coração de Deus, não é? E quando você é um servo obediente, em meio às perseguições, em meio ao deserto, Deus vai suprir toda a sua necessidade. Deus vai falar com você, Deus vai te preservar, você vai estar num lugar seguro, num lugar alto. Porque o adversário, ele não brinca de ser adversário. Não é isso, pastor Cleto? É verdade. Eu vou falar a respeito daquilo que o pastor Alexandre falou. Ele citou Jonatas, né, filho de Davi, sim, filho de Saul. Sim. E quando nós olhamos aquela batalha que nós bem conhecemos, da batalha contra Golias, tá? Depois de tudo aquilo lá, diz a palavra, né, lá em 1 Samuel 18, diz assim: sucedeu que acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Então a alma de Jonatas se ligou a Davi. Na realidade, quem era o soberano era Saul, mas Davi foi reconhecido por Jonatas, que a soberania estava sobre a vida de Davi. O que chama atenção para nós é que nesse momento tão difícil, que é como se estivesse no deserto, nós estamos passando por esse deserto, as lutas, dificuldades virão, né? Mas nós sabemos que nesse mundo tereis aflição, tem de bom ânimo, eu venci e vós vencereis também. Mas nesse momento aqui, o que chama atenção ali é o discernimento. Porque todo servo que está em sensibilidade à voz do Espírito, está ouvindo aquilo que o Espírito Santo tem dito à igreja, ele tem o discernimento e a alma dele se apega ao Senhor. É esse momento tão difícil, não tem outra saída a não ser estar aos pés do Senhor. Esse Deus que vai em todos os momentos nos sustentar, vai prover tudo aquilo que é necessário para a nossa vida secular e, sobretudo, nos preparando, aprimorando para aquilo que há de vir. Porque a nossa esperança, a nossa expectativa é estar o quê? Eternamente com o nosso Senhor. E dessa forma, nós vamos prosseguindo e vencendo em todos os momentos as lutas, dificuldades, não porque nós somos fortes, é porque o Senhor está à frente da batalha. O Senhor é um estrategista, sim. Em todos os momentos ele dirigiu Davi e em alguns momentos até falou: Davi, não vai dessa forma não,
passa por detrás das amoreiras. Então, tudo aquilo que o Espírito também tem dito para nós como igreja, ele deve ser acatado, colocado em prática, para que a vitória esteja sempre presente na nossa vida, assim como foi presente na vida de Davi. Então, o momento é momento de sensibilidade ao Espírito e obediência, para que o nome do Senhor seja glorificado e nós vamos romper essa passagem pelo deserto em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Pastor Abel, o deserto para o servo é para aprimorar, é para refinar, é para preparar o servo para algo que vem lá na frente, algo maior que vem na frente. Nós sabemos a eternidade, que é Jerusalém. Não é para matar. Certamente, o deserto é a prova na vida do servo e é o Senhor que nos ensina a caminhar nele. E é tão benéfico caminhar com o Senhor neste deserto, porque nós vemos claramente aqui no texto que foi trazido na mensagem nesta manhã, que Saul o buscava todos os dias. Saul estava ainda perseguindo a Davi. Ele o buscava todos os dias, porém, Deus não o entregou na sua mão. Ou seja, o servo que vive na obediência, caminhando neste deserto, mas na obediência ao Senhor, sempre vai estar um passo à frente do seu adversário. O Senhor sempre vai nos esconder. O Senhor sempre vai nos livrar. O Senhor sempre vai nos abençoar. Então a palavra para os queridos irmãos esta manhã, embora você esteja caminhando neste deserto, saiba de uma coisa, o Senhor é contigo. É o Senhor que tem te livrado. Vou pedir o pastor Cleto Rosete para estar orando agora. Por favor, pastor Cleto, por todos os irmãos que estão acompanhando a nossa programação. Ó Deus e Pai, Pai, precisando de uma bênção. Vou colocar a vinheta e após a vinheta, o pastor Cleto Rosete estará orando. Feche seus olhos, se você puder. É momento de oração. Momento de oração. ó Deus e Pai, nós colocamos primeiramente, Senhor, os aniversariantes, o Wallace, Vitor e Ana Maria, Senhor, a vida, Senhor, do Ronaldo Levi, ó Pai, para que Tu possa abençoar nesta caminhada, sobretudo que a contagem do Teu tempo seja sempre para a eternidade. Tu possa fazer presente e nós glorificamos o Teu santo nome, porque, Senhor, Tu tens já os abençoado, tem dado esse privilégio de estar na Tua presença. Continue, Senhor, operando em Tuas vidas, aprimorando, Senhor, o caminho, fortalecendo, para que eles possam, Senhor, em todos os momentos glorificar o Teu santo nome. Também pedimos, ó Pai, pelaqueles seminaristas, ó Pai, que vão subir ali ao Manaim, Tu possa, Senhor, retirar toda e qualquer dificuldade. Senhor, no trânsito, ir e vir, Senhor, seja debaixo das Tuas mãos, cobertos no poder desse sangue. Tu possa, Senhor, também prepará-los para que possa receber, Senhor, o bom ensino e que eles possam crescer na graça, no conhecimento, no entendimento. Nós pedimos a bênção em nome do Teu Filho Jesus. Mas também pedimos, ó Pai, pela irmã Nicolina, a esposa do pastor Otávio. Abençoa, Senhor, a Tua filha. Envia, Senhor, recurso. Coloca os Teus anjos para ministrar em Teu favor. Que ela possa, Senhor, ser restaurada, Senhor, a Tua saúde. Também da mesma forma pedimos pela Cláudia Alves, ó Pai. Está internada, que precisa de uma direção. Dirija, Senhor, os médicos, ó Pai, para que haja um diagnóstico seguro, para que haja uma recuperação da saúde da Tua filha. Pela Cristiane, Salvador, Senhor, também possa abençoar e colocar as Tuas mãos, ó Pai, dos médicos. Cuida da vida da Tua filha. Pela vida do Douglas, ó Pai, firma o Teu lar. Que a Tua presença, Senhor, esteja constantemente em Teu coração, no seio do Teu lar, para o fazer descansar. E ali Tu possa operar, Senhor, com graça e com poder, para que esse lar esteja firmado, Senhor, na rocha. Nós pedimos assim a bênção, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.
Amém. Agora eu vou pedir ao pastor Jonas Pelissari para estar orando, e os demais pastores também estão orando com imposição de mãos, finalizando o nosso pós-madrugada. Pastor, por favor. Senhor Deus e bendito Pai, nós glorificamos ao Teu nome por mais esse momento que o Senhor permitiu. Sim, meu Deus. Senhor, o corpo está se alimentando daquilo que é a palavra viva. Bendito seja o Teu nome por todas as famílias que participaram, e pedimos que as mãos do Senhor permaneçam sobre cada lar, sobre, Senhor Deus, também toda a rede, Senhor, de assistência, que o Senhor venha abençoar para que todos participem, Senhor Deus, com alegria da Tua obra. E o Senhor venha socorrer aqueles que estão passando por provas de enfermidades. Senhor, abre as portas para os que estão desempregados. O Senhor conduz todas as coisas. Nós oramos assim, Senhor, por cada ministério também. O Senhor venha abençoar. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Rádio Manaim. Muito bem, meus queridos, é ponto final aqui no nosso pós-madrugada de hoje. Agradecer aqui a vinda do pastor Jonas Pelissari. Pastor, obrigado por ter vindo aqui. A paz, Senhor, uma excelente terça-feira. Obrigado a você, Kleber, a todos. Um abraço ali para a área de Cobilândia, Amém. especialmente a igreja de Rio Marinho 2, onde o Senhor me permitiu eu estar ali, completando 6 anos agora. Glória a Deus. Que bênção. Pastor Alex França, ou Alexandre França. Pastor Alex, paz do Senhor, pastor. Bom revê-lo. A Amém. paz do Senhor. Estávamos com saudade de você também. Obrigado, viu? eu também, Seja pastor. bem-vindo. Muito obrigado. Como sempre costumo dizer, né, uma honra, uma grande alegria participar deste trabalho tão nobre, estar aqui juntamente com os nobres companheiros, poder expressar ao nosso Salvador, né, a gratidão por tudo que ele tem feito em favor de cada um de nós. Queria deixar nessa manhã um abraço para minha mãe, Cleber, Qual o nome dela? Dona Maria Alda, ela é lá da igreja de Castelo Branco 1. Não perde uma madrugada. Um tá? grande abraço para ela. Chamou minha atenção. Você fala de todo mundo lá, você nunca lembra da sua mãe, né? Dona Alda, tá o recado dado, viu? E deixar um grande abraço, né, a todos os irmãos ali da área de Castelo Branco, a qual fazemos parte, né? Que o Senhor possa continuar abençoando o nosso Amém, povo. querido. Obrigado, pastor. Amém. Pastor Cleto Rosetti. Pastor, um grande abraço também. Melhores aí no ombro esquerdo, né? Passou por uma pequena cirurgia. Já tá melhor. Tá melhor. Acho que a recuperação possa ser completa. Obrigado por ter vindo aqui nessa manhã. Eu que agradeço. É uma alegria para estarmos aqui em todos os momentos buscando a face do Senhor e, sobretudo, ter essa oportunidade de falar um pouquinho dos mistérios de Deus. Eu gostaria de mandar um abraço também a meu irmão, né? E pastor Wallace, né, nesse dia especial para ele. Também um abraço para a igreja de Andorinha, Santa Marta 3 e toda a região Vitória. Aqueles que assistem a Rádio Manaim, e continue firme na presença do Senhor no lugar seguro. A madrugada Aleluia. é esse lugar que Aleluia. nos garante que nós estaremos mais próximos de Deus. E Ele ama os que o amam e de madrugada buscam o Senhor. Glória a Deus. Certamente encontrará o Senhor. Eu gosto dessa palavra. Paz, Senhor, pastor Abel Monteiro também conosco aqui. Deus abençoe, pastor. Obrigado por ter vindo aqui. Obrigado por fazer parte desse grupo de pastores, né? Aqui pelas madrugadas. A paz, Senhor, pastor. Paz do Senhor. É uma alegria, na verdade, para mim, né? Poder participar junto aqui com os amados destas madrugadas que têm sido tão edificantes, né? E abençoados pelo Senhor. E buscar o Senhor é a nossa vida, né? Todos os dias nós fazemos isso. Quero aproveitar também, já que é o dia de deixar um abraço também. Amém. Deixar um abraço aí, né, para os nossos irmãos queridos ali na área de Ponta da Fruta, onde estamos. Em especial, os irmãos ali da igreja de Balneário de Ponta da Fruta 2, lá no finalzinho do bairro.
onde o Senhor tem nos dado ali grandes bênçãos nos cultos diários. E quero aproveitar também aqui, Kleber. Eu sempre me esqueço, né? Nunca me lembro de deixar um abraço para os meus irmãos ali da equipe da Fazendinha, lá do Manaim. Tá certo. Que trabalhamos juntos ali nos seminários, né? E um abraço aí ao nosso querido pastor Wallace Rossetti. Meus parabéns pelo seu aniversário aí, que Deus te abençoe. Amém, queridos. É ponto final, então, no nosso pós-madrugada de hoje. Agora sim, um grande abraço a você que está acompanhando a nossa programação. Um abraço aos irmãos que estão, nesse momento, estou recebendo muitas mensagens dos irmãos que estão falando: Kleber, eu estou em Manaim, vou pegar meu voo agora, meio-dia, vou estar no seminário. Que Deus abençoe, proteja e guarde cada um de vocês. Nos veremos no Manaim, se Deus quiser. E quero convidar você a estar conosco durante toda a programação desse dia pela TV Manaim, canal 126, pela Rádio Manaim. Em todos os nossos canais digitais temos uma programação voltada a você em adoração ao Senhor, claro. Mas para que você possa participar e ter uma programação de qualidade, uma programação que traz vida para você e para sua família. Que Deus possa te abençoar. A todos, a paz do Senhor.